a esse texto que eu quero dividir com vocês nessa noite, que é o texto de Isaías 6. Isaías capítulo 6. Diz assim, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Deixa eu pegar aqui com vocês, para vocês acompanharem. Da mesma versão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa versão é mais tradicional, digamos. E o seu séquito enchia o templo. 2. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz com a voz do que clamava. Que na minha versão, daqueles que clamavam, tá? Da voz do que clamavam. Quem clamava? Os serafins, tá? E a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6 para a gente encerrar. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão o quê? Uma brasa viva ou ardente, como está em algumas versões, que tirara do altar com uma tenaz. Desculpa, é o 7 que a gente encerra. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Desculpa, é o 8 que a gente encerra. Se não for, é o 9, ou é o 10, é o 11. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Ele dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mantenha o versículo para mim. Você está com a sua mão, sua Bíblia está com a Bíblia na mão, mas uma mão pode estar liberada. Uma mão está liberada. A mão direita, então, vamos nós, com a mão direita, tá? Eu vou ler o versículo novamente. Quando eu chegar, vou ler pausadamente. Quando eu disser, disse eu, você vai levantar sua mão prontamente, sua mão direita, e você vai finalizar o versículo dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então
Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Para o ensaio ficou bom. Vamos mais uma vez? Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode confirmar pela terceira vez? Talvez na terceira a gente se sintonize, a gente se situe daquilo que a gente está dizendo. Vamos lá, Pedro perguntou para Jesus, perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na terceira vez que caiu a ficha. Vamos lá, vamos ver se cai a ficha. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora libera um aplauso para Jesus nessa noite, porque você já foi convocado nesta noite, você já foi chamado nessa noite, e o Espírito de Deus está te chamando. Glória a Deus. Irmãos, eu tinha uma mensagem prontinha e eu falei: é aquela. Está aqui engasgada, igreja da última hora, filhinho, já é a última hora, igreja do palavras do apóstolo Paulo, perdão, do evangelho de João, do evangelista João, falando sobre as horas dos trabalhadores lá na vinha, né? Quando Jesus conta a parábola, e ali, eu achei que era aqui, mas não é aqui. E aí eu fui para esse texto e eu falei assim: esse é um texto que todos nós já batemos tanta coisa, mas acontece que ele é um texto super complexo, tá? Então vou combinar uma coisa assim nessa noite com vocês. O texto é complexo, tem algumas questões aqui que eu possa falar, e para alguns estudiosos pode parecer meio que duvidosas. Existem muitas dúvidas em questões teológicas em relação a esse texto, não em relação à visão de Isaías, tá? Mas a complexidade com que ele tem a visão, as circunstâncias que isso acontece, que influencia na visão dele, porque começa ele dizendo que foi na morte do rei Uzias e ele tem essa visão, então já começa uma debateção de boca entre os teólogos e pastores: por que foi a morte de Uzias, por que Uzias morreu. Aí a manifestação da glória só aconteceu porque Uzias morreu. A parte da teologia não concorda que a glória de Deus esteja presa ou segura por uma questão de um monarca morrer. E na verdade o monarca Uzias, ele foi um monarca que ele serviu muito bem ao povo. Ele foi um monarca que, ao contrário do que alguns pensam, ele teve uma regência muito ligada ao povo. Ele fez o povo prosperar, teve paz no seu reinado, ele teve crescimento no seu reinado. O único problema de Uzias foi quando ele se engrandeceu, ele cresceu, Deus o abençoou, e no momento que ele é grande, ele se torna grande. Esse que é o problema, é quando a gente cresce, né? Quando ele se torna grande, ele achou que ele podia fazer coisas que não estavam a sua ordem fazer, a sua limitação fazer. Foi quando ele resolve não esperar os sacerdotes e dizer: eu vou lá e vou entrar no templo e vou fazer o serviço sacerdotal. Ele era rei, ele não era sacerdote. Quem é sacerdote é sacerdote. Quem é rei é monarca, é rei. Quem é líder, e assim cada um dentro da sua função. A única pessoa na Bíblia, olha, as duas pessoas apenas na Bíblia, que recebe essa dupla função de sacerdócio e rei. Melquisedeque recebe o título, o atributo de sacerdócio e reinado, e Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo essa ordem, sacerdócio e rei. Então, a primeira questão que surge aí, que a gente não vai entrar nessa área nessa noite, é sobre esse momento. Então alguns vão entender que ele tem essa visão por conta do período da morte de Uzias, e se isso vai influenciar o fato de Isaías ser ligado à monarquia, ou não ser ligado, ou ser parentesco, e ele ter dificuldades porque morreu. Alguns entendem que é uma marcação de tempo. Ele quer dizer, foi naquele ano. Então se foi antes ou se foi depois, ele está contando algo que aconteceu, estava no passado. Segundo ponto que alguns duvidam ou questionam que é o chamado de Isaías aqui. E isso é questionável também, porque para alguns, aqui não é a primeira visão de Isaías, certo? Aqui é a continuação das visões que Isaías já vinha tendo dentro do seu ministério. Então, possivelmente, Isaías já tinha sido chamado
E esse talvez tenha sido um marco no seu ministério. Muitos de nós somos chamados. Muitos de nós atendemos o chamado. Deus nos chama, a gente vai caminhando. Mas tem um período da nossa vida que Deus marca o nosso chamado. Deus marca o nosso ministério. E talvez seja exatamente isso aqui que esteja acontecendo com Isaías. E alguns que já estão caminhando, estão nessa caminhada no projeto Resgatar Vidas, que Deus está chamando e está dizendo: olha, eu já te chamei, eu já te separei, eu já te comissionei, mas está na hora de você ir para um degrau maior, está na hora de você assumir uma posição maior, está na hora de você entender um chamado maior, atender um chamado maior. Mas para isso não é da maneira que você está, é da maneira que eu vou te capacitar. Então quando Deus nos chama, Ele nos capacita, e quando Ele nos capacita, Ele mesmo se atribui de nos preparar para esse chamado. E quando Ele vai nos preparando para esse chamado, mesmo que a gente não entenda ou não queira, porque há quem muitas das vezes não entenda ou não queira o chamado, Ele nos encaminha, Ele nos condiciona a entender e a querer o chamado. E quando a gente vê ou percebe, a gente já está envolvido em algo que não dá para voltar atrás. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu estou preso. Ele vai dizer no seu ministério, ele vai colocar a posição do seu ministério como prisão, mas não é numa prisão negativa, é num aprisionamento de, assim, eu não consigo sair daqui mesmo que eu quisesse. Eu estou amarrado, agarrado, eu estou aprisionado nesse amor, eu estou preso nesse amor. E por mais que eu insista a sair, por mais que eu insista em crescer, Ele diz: diminua, porque eu que cresço na sua vida. Aleluia. Por mais que você insista em querer alguma coisa diferente para a sua vida, não vai dar certo. Eu vim aqui dizer que tem coisas na sua vida que não vai dar certo, porque nada vai dar certo se estiver fora do plano ou do propósito que Deus traçou para minha e da tua vida. Ah, pastor, não começa com isso não, dizer está tudo vindo muito bem, e você começa a dizer que as coisas não vão dar certo. Não dá certo. Se eu e você, como eu comecei dizendo, a gente, sabe, às vezes tenta achar que a gente cresceu. Sabe aquele louvor? Quero ser como criança. Sabe, eu amo esse louvor. Então, porque tem hora que eu me vejo ali. Eu penso que crescer, ele diz assim: ei, cresceu não, você tem que ser como criança. Aí a gente vê que não é nada. Quando a gente pensa que é, Ele coloca a gente no nosso devido lugar. É isso que Ele faz com a gente. Então muitas das vezes nós não entendemos o chamado. Nós queremos recuar do chamado. Nós queremos abandonar o chamado. E eu tenho uma notícia para te dar: não tem essa de querer recuar. Não tem essa de querer voltar atrás. Sabe por quê? O teu chamado está apenas começando. Ou para alguns aqui nem começou. Aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida está apenas, isso é apenas uma luz. O que você já viveu é apenas uma nuvem, sabe, ainda obscura para você, daquilo que ainda vai ser revelado. Tem gente que está vivendo: eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Não, você não sabe o que ainda é melhor, porque o que vai vir para você é tão especial, é tão poderoso, porque você está sendo amassado como um barro amassado na mão do oleiro. Você está sendo quebrado, você está sendo às vezes humilhado, pisado, e Deus está dizendo: não tem problema. Você está dizendo: Deus, aonde o Senhor está, que o Senhor não está enxergando isso que me está acontecendo, mas Deus está dizendo: calma, meu filho, calma, minha filha, isto é uma preparação para coisas maiores que eu tenho na tua vida. E não dá para ser ou viver algo de Deus, ou algo maior que Deus tenha para nós, na condição que estamos. Se Ele tem algo maior, eu preciso elevar de nível ao nível dele. Só que é engraçado que é Ele que eleva a gente de nível. Mas como que a gente se encaixa, se enquadra nesse elevar de nível, se diminuindo? É um paradoxo. Ele eleva, mas nessa elevação para nós é diminuição. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Então, vamos voltar aqui rapidinho para a gente entender. Tirando as questões que a gente esbarra do ano que morreu o rei Uzias, da marcação de tempo, se não é marcação de tempo, não é essa a questão. A questão é a visão. E quando a gente vai na visão, ela é super complexa de se entender. Ela é super complexa. Então eu vou combinar uma coisa com vocês. Tem umas coisas escritas aqui. Tem umas coisas que a gente poderia falar, mas vamos combinar assim. Eu não vou seguir a ordem. Então se eu for lá e voltar, ele diz: se o pregador está meio perdido. Não, eu vou tentar seguir
aquilo que está no meu entendimento. Não vou seguir a ordem para a gente não deixar de falar aquilo que o Espírito de Deus está mandando. Porque de repente eu sigo uma ordem e não falo o essencial daquilo que Deus está trazendo para a gente, tá bom? Então se eu for lá e voltar, não se preocupa. Se eu for e voltar, então vamos tentar seguir mais ou menos a ordem. Primeiro, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí ele começa a visão. Primeiro, ele vê. Tá. O trono, ele vê um trono. Majestoso o trono. E todo o templo estava cheio da sua glória. Quando ele vê esse trono, alguns teólogos vão entender que ele entra no santuário de Deus e ele não entra no templo. Ele está do lado de fora do templo, próximo, segundo alguns entendem, próximo ao local ao lugar de holocausto. E é como se a pintura acontecesse na visão dele. Ele vê, inclusive eu tinha algumas imagens, eu devia ter posto, que aí de repente jogava aqui para vocês terem uma noção. Eu achei na internet bem legal. O templo se abre para ele. É como se você, rapidamente, um exemplo. Você chegasse para o culto, e você parasse na portaria ali, próximo do portão, as portas da igreja, ninguém chegou para abrir a igreja está fechada. E de repente, se abrissem para você o templo. Você não entrou no templo, você está próximo ao templo. Aí, você olhava para cá, quando você olhar para cá, uma pintura aconteceu na visão dele. Qual é essa pintura? Ele vê o Senhor sentado sobre o trono. Ele não vê o Senhor. Ele vê um trono e alguém sentado sobre ele. Vou repetir. Ele não vê o Senhor. Ele vê um trono e alguém sentado sobre o trono. Quando ele vê esse trono, ele percebe que a orla do manto ou do vestido de quem está sentado no trono, ela vem como um mar, como uma onda. E ela vai cobrindo, enchendo o templo. Ela vai enchendo o templo. Ela vai como uma onda e ela enche toda a casa e se espalha na casa. Isaías está do lado de fora, por isso é esse entendimento de que ele está de fora, porque ele vê encher o templo. Quando a orla daquele manto enche o templo, ele percebe que tem fumaça no templo. Que para alguns entendidos é a Shekinah que começa a se revelar. Só que não tem só isso, a pintura é muito linda. Ele começa a perceber que acima, olha, eu disse que ele não vê quem está no trono, ele vê o trono. Abro rapidamente um parênteses, por isso que eu falei, vou lá e vou voltar, tá? Quando ele vê alguém no trono, se ele vê o Senhor no trono, se ele está no trono é porque ele está dizendo assim, estou vindo para julgar. Quando ele vê alguém no trono, ele está dizendo, estou vindo para julgar. A ideia de trono é julgamento, juízo. Do capítulo, para você entender isso rápido, você tem que fazer uma leitura do capítulo anterior de Isaías, capítulo 5. Você vai ver 5 ou 6, eu acho que são 6 ais de Isaías. Inclusive ais sobre a própria casa de Deus e os sacerdotes. Ais sobre o povo, sobre as questões sociais. Tem 5 ais, ou 6, acho que são 6. Ais de Isaías, 6 clamores. Ai, Senhor, ai. E me parece então, segundo o que a gente entendeu, que diante dessa questão social e espiritual, um monarca que tinha aparente boa reputação como rei, morre naquele ano, ficou cerca de 10 anos leproso porque tentou cumprir uma função que não era dele. Seu filho assumiu interinamente o trono. Mas quando esse monarca morre, existe o entendimento que marca a comissão
e o ministério de Isaías. Alguém que se mostra no trono está dizendo: eu estou no trono, eu estou no comando e estou vindo para julgar. Quando ele vê a visão que a fumaça enche o templo, acima desse ser, que embora Isaías não veja, e assim mesmo João, evangelista João, vai dizer que ele viu, foi o Senhor. Aí daqui a pouco eu volto lá rapidinho para a gente entender essa ideia que João vai explicar por que Isaías viu o Senhor. Ele vê o Senhor, mas ele não vê o rosto. Mas acima, ele vê uma classe de anjo que em nenhum outro lugar na Bíblia foi descrito ou revelado. Ele vê seres ardentes, porque seraf significa seres ardentes. Na Bíblia, o único lugar que aparece um termo, no original hebraico, o único lugar que aparece uma palavra semelhante ou parecida é quando as serpentes no deserto mordem picam os israelitas, que estão ali peregrinando no deserto. Elas são chamadas de serpentes ardentes. Esses seres ardentes são a classe de anjos. Dentro da classificação angelical, que também não cabe tempo para a gente falar nada disso agora, eles são diretamente assistentes do trono. Estão ali para reverenciar aquele ser que está sentado no trono. Eles possuem 6 asas. E na visão de Isaías, aí sou eu conjecturando aqui. Julgue-me se for incapaz. Isaías está assistindo o culto. A visão que Isaías está tendo é de um culto, pastor Humberto. Quando as cortinas se abriram, porque se ele está do lado de fora do templo, e ele consegue ver o Santo dos Santos, a cortina, o véu, que para esse tempo de Isaías ainda não tinha sido rasgada. Essa cortina se abriu para Isaías. Aleluia. Isaías começa a assistir um culto angelical, um culto que está acontecendo no trono. E aqueles seres ardentes ou tochas ardentes, serafins, eles ensinam a Isaías e nos ensinam como cultuar. Eles possuem 6 asas. Com 2 eles voam. Com 2 eles cobrem os pés. E pela ordem que eu falei errado, com 2 eles cobrem o rosto. Porque na verdade é com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, e com as 2 eles voavam. Quando esses seres, tochas vivas, voam em torno do trono, quando eles cobrem o rosto, eu estava lendo uma letra de um compositor que fez uma música voltada para esse tema. Ele está dizendo que eles cobrem o rosto para não olhar para a santidade de Deus. Porque por mais que esses seres fossem angelicais e numa classe muito elevada de anjos, chamada serafes, seres ardentes, vê que eles já são fogo para poder não serem consumidos. Mas mesmo assim eles cobrem o rosto em sinal de reverência. E aí eu começo a aprender que a primeira coisa para a gente cultuar é reverência. Nosso coração. E a reverência está como? Em estar sentado apenas no culto e assistindo o pregador? Não. A reverência está no coração. A reverência está no sentimento. A reverência está na alma. A reverência está em todo o teu ser. A reverência está na tua entrega. A reverência está quando você começou a se arrumar para vir para o culto. A reverência está quando você se ajoelhou. A reverência está quando você levantou as mãos. Você está dizendo: eu não sou digno de olhar, mas eu vim aqui dizer que o Senhor é santo. Com 2 eles cobrem os pés.
E aí Isaías vai para a sua cultura, porque era a cultura no Oriente. Ninguém chegava com os pés aparecendo diante de nenhum monarca. Então quando Isaías vê aqueles seres cobrindo os seus pés, aleluia, eles estão dizendo, estamos aqui para te adorar. Reverência cobre o rosto, cobre os pés, adoração. Porque cobrir os pés diante de um monarca era dizer: eu reconheço que você é maior que eu. Eu reconheço a tua soberania, eu reconheço o teu trono. Então cobrir os pés é sinal de humilhação. E em toda a Bíblia você vai ver que toda adoração, ela é carregada de humilhação. Eu me lembro daquela mulher quando chegou na casa de Simão. Depois Jesus explicou: olha, todo mundo aqui preparou tudo, mas ninguém fez o que essa mulher fez. Eu estive aqui o tempo todo, ninguém fez por mim o que essa mulher fez. Ela se humilhou. Se tem humilhação, tem adoração. Com duas eles voavam. Eram seres suspensos, eles precisavam se manter. Eles poderiam usar, pela sua criação, as 6 asas para voar com mais velocidade. Mas não é a velocidade do culto, não é a velocidade do acontecimento. É o que é feito no acontecimento. Não é a nossa corrida, nós estamos aqui numa corrida. Nós estamos aqui numa essência. Nós não estamos aqui numa obrigação, nós estamos aqui numa entrega. Aleluia. E eles não precisavam correr, porque eles estavam diante do trono. Aleluia. E eles voavam, e com as suas asas que voavam, fala de serviço. Então culto que esses anjos, que Isaías assiste, que esses anjos chamados serafins, ensina é reverência, adoração e serviço. 3. Só isso, pastor? Não. Aí eles quebram tudo. Por quê? No 4º ensinamento, eles veem que eles não falam ao ser. Nenhuma Bíblia vai estar diferente. Por mais tradução, eles falam uns aos outros. Eles não se dirigem ao ser que está no trono. Aleluia. Eles falam uns aos outros. Ele é santo. 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 Ó, ele é santo. Aí atrás, ó, ele é santo. Adolescentes, aqui, ó, comigo, olha. Ele é santo. Lá atrás, ó, ele é santo. O som, ele é santo. Ele é santo. É um para o outro dizendo. É como se nós virássemos um para os outros aqui, ficássemos de pé, em vez de olhar e falar das nossas mazelas, a gente dissesse: olha, é ele que é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Então todo culto carregado de humilhação, todo culto carregado de reverência, todo culto carregado em serviço, ele termina com a adoração dos anjos proclamando que o Senhor dos exércitos é santo. Aí a gente vai questionar, alguns isso é fácil de entender, porque ele diz 3 vezes santo, porque é a trindade revelada. Para alguns é o seguinte: para o texto dos estudantes do original hebraico, falar santo uma vez é apenas uma exaltação. Falar 2 vezes significa um grau bem elevado. Falar 3 vezes santo quer dizer que essa pessoa, que esse indivíduo, que esse ser, que essa divindade está numa posição que a palavra não descreve. Então, eles estão dizendo na 3ª vez: ele é santo,
ele é santíssimo na segunda. Na primeira, ele é santo. Na segunda, ele é santíssimo. Na terceira, embora para nós traduzido é santo, para o original hebraico eles querem dizer o seguinte: eu não tenho palavras para dizer o que ele é. Aleluia. Você não entendeu, não. Se na primeira vez que eu digo ele é santo, que eu digo, não, os serafins dizem, a gente tem que dizer também. Mas quando os serafins dizem, ele é santo, está dizendo, ele é santo, santidade. Mas aí qualquer um pode levar esse texto, essa nomenclatura de santo. Mas quando os serafins dizem, ele é santo pela segunda vez, ele está dizendo, ele é santíssimo. Ele está acima de qualquer um que se denomine santo. Mas quando eles repetem a terceira vez, ele está dizendo, olha, não existe uma palavra, não existe um adjetivo, não existe um verbo, não existe uma postura, uma condição para a gente declarar a santidade desse ser que está no trono. Por isso ele é mais que santo. Porque esses anjos são santos, os outros anjos são santos. E o fato deles declararem que ele é santo não quer dizer que eles, os anjos que estão ali, ou os serafins, ou os querubins que estão lá marcados na Arca da Aliança, que não sejam santos. São santos também, os anjos que nos assistem são santos. Mas ele é mais do que santo. Palavras nossas não descrevem. Então, para a gente, nossos entendimento, compreender isso, a gente precisa dizer que ele é santo e ele é santo. Aleluia. Vamos aprender este culto dos serafins. Isaías está vendo esse culto. Quando Isaías está vendo esse culto, ele diz assim, agora que esse culto está ficando bom. Isaías está ali, ó, vibrado na visão, na mensagem, no louvor, na adoração que os serafins, porque eles estavam cantando, gente. Quem é do louvor aí? Pelo amor de Deus, se manifeste. Eles estavam cantando. Era o culto, eles estavam adorando. O hino que, ai meu Deus, que o Senhor dê essa melodia que os serafins estavam cantando naquele lugar para alguém aqui. Aleluia. A melodia, eu queria ouvir a melodia. Você já sabe que tem históricos de igrejas que estavam gravando, e quando encerra a gravação da música, do louvor, que aí quem está ministrando, operando o som, diminui tudo e pede para a igreja se calar. Mas depois, quando ouve a gravação, tem vozes que continuam cantando e adorando. Você acredita que isso pode acontecer aqui? Você acredita que isso pode acontecer na tua casa? Você parar de louvar, o rádio não está ligado, mas tem alguém adorando, porque a glória do Senhor encheu a sua casa e a sua vida. A gente está caminhando lá na esperança, né? Cada dia um dia. Mas esses dias, a irmã Andréia, que está caminhando conosco lá, é a tia da minha esposa. Ela gosta de sentar lá na frente, como se fosse pequenininha, né? Ela senta na primeira cadeira, ela senta na primeira cadeira. E nesse dia estava a pastora e o Marquinhos adorando. Meu levita, pregador, tá, gente? Ó. Tá? Ele tem que pregar, cantar, ver o som, música. Ele prega e toca, oi? E tira foto. Dele mesmo, às vezes. Aí, esse dia eu tava, tem um mês isso. Aí eu tava, nesse dia, a gente tava praticamente sozinhos. Tava na portaria, porque a gente reveza lá, né? Mas então ela tava fazendo louvor com ele, e eu tava na portaria. E a irmã Andréia começou a ficar incomodada no culto. Começou a olhar para trás. Ela começou a olhar para trás. Toda hora ela olhava para trás. Toda hora ela olhava para trás. Quando acabou o culto, quando a gente ia terminar o culto, ela falou assim, posso falar alguma coisa? Chegou alguns irmãos lá, né? Tá caminhando com a gente, não tinha nada de diferente. Ela falou assim, na hora que nós estávamos adorando, eu fiquei toda hora olhando para trás, porque na hora do louvor, eu falei assim, meu Deus, quanta gente que chegou aqui. Tem tanta
tanta gente aqui hoje, será que vai caber? Aí ela olhava para trás e não tinha chegado ninguém, só estava o pessoal que já estava ali mesmo, estava ali. Aí ela virava, continuava, daqui a pouco, mais uns minutos, ela olhava para trás. Aí ela falou assim, será que não tem ninguém? Mas porque para ela, aí eu comecei a oferecer, Espírito Santo, vai trabalhando aí mesmo, porque o Espírito Santo já está revelando a ela a essência da adoração. O Espírito Santo já está revelando a ela a presença, ela está vendo os anjos, a manifestação. Então isso significa que já tem anjos ali cultuando com a gente. Se você não acredita, eu não sei, mas eu acredito. O Espírito de Deus pode se manifestar na sua vida, aonde você estiver, na casa, na rua, no trabalho, no trem, aleluia, aonde você estiver, e principalmente aqui, enquanto vocês estiverem adorando, a essência da adoração invadir a tua vida, e o ambiente que você estiver vai ser tomado pela glória. O culto que Isaías vê é tão poderoso que a comunicação de um serafim com outro faz os limiares ou os portais do templo estremecerem. Olha que culto forte. Eu me lembro de Paulo e Silas adorando na prisão, quase meia-noite, sacudindo. Irmãos, adoração é adoração. Tem discípulo aqui que está sendo chamado para adoração, aleluia. Adoração é adoração, querida. Adoração não é microfone, não. Adoração é entrega. Adoração é reverência. Adoração é santidade. Adoração é presença. Adoração é serviço. Adoração é humilhação. Quando eles falam um com o outro, o templo estremece. Quando o templo estremece, vamos lá rapidinho para não me perder no texto. Como é que acontece? À sua volta os poderosos serafins, 2 cada um tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, clamavam uns para os outros, eles diziam em alta voz, nessa versão, uns para os outros, santo, santo é o Senhor dos exércitos, todo poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E era tão tremendo o som das suas vozes, que chegou a sacudir o templo e até os alicerces, e a casa ficou cheia de fumaça. A Shekinah de Deus se revelou aqui, igual se revelou para Moisés no monte, igual se revelou na tenda da congregação. Tem algumas revelações que elas são específicas, né? São direcionadas. A visão da escada que Jacó viu, o encontro de Abraão com os 3 anjos, marcou, sabe? Marca a vida da pessoa. Gerando discípulo é para marcar sua vida. Uma conferência como essa, para falar do Espírito de Deus, falar diretamente a sua vida, é para trazer você para o que Ele quer. É para me trazer para o que Ele quer. É para me puxar. Dizer, eis. É para te puxar. Não é para massagear ego. Não é para prometer coisas que não está dentro do propósito de Deus para a sua vida. O Espírito de Deus te traz aqui para dizer, eu tenho algo maior para você e eu vou revelar para você. Seja na madrugada, seja na palavra, seja pelo Espírito Santo, seja pelo louvor, seja na oração. Ele tem algo para revelar para você, para mostrar para você. E Ele está dizendo, desperta e se prepara, porque como Isaías viu, você também vai ver a minha glória. Quando ele percebe que o alicerce do templo tremeu, quando ele percebe que a casa encheu de fumaça, ele percebe a Shekinah, o templo tremeu, as vozes dos anjos são poderosas, quem está no trono veio para julgar. Então pronto, adeus vida, adeus família, muito obrigado, foi muito bom o tempo que eu passei aqui na terra, glória a Deus, beijo para vocês, fui. É essa a ideia que Isaías tem. Ele diz, agora foi, acabou para mim, porque quem vê o que eu estou vendo, não fica de pé. Porque na verdade os textos bíblicos vão dizer que ninguém viu a Deus de perto, sabia? Ninguém viu a Deus. Vou tentar rapidamente, porque eu te overcorri aqui a hora. Vou tentar rapidamente descrever o que acontece. Porque Deus, dentro da sua grandeza, igual igual Isaías está vendo, Deus na sua grandeza, no seu poder, o que Deus faz? Por causa do pecado, porque Deus visitava
o homem, na virada do dia, lá no jardim, via lá, visitava. Quando veio o pecado e teve essa separação e nós fomos condenados, a humanidade condenada, automaticamente nós não estamos mais com condições físicas, nem moral, claro, né? Moral muito menos. Porque aí veio o pecado de geração, nascemos já no pecado. Mas nós não estamos com condições físicas nenhuma de ver nenhuma partícula da glória de Deus. Todas as vezes que houve revelação como essa, como Moisés no monte diante da sarça, como Moisés na tenda da congregação, como alguns outros que viram a presença de Deus, como Ezequiel que viu Deus, algumas visões poderosas da parte de Deus, como o próprio apóstolo Paulo que foi, olha, eu não sei se primeiro, mas eu fui lá até o terceiro céu, né? É o que eu acho que Isaías está vendo aqui. Depois eu vou conferir. Se eu não estiver vendo, para ele abriu já a quarta dimensão, que é o trono. Para mim, ele está vendo a quarta dimensão, que é o lugar exclusivo do trono de Deus, na minha opinião. Então o que acontece? Como nós não estamos preparados, o Deus que precisa se revelar a nós, para que a gente creia, para que a gente receba as promessas, como ele fez a Abraão, ele se minimiza, eu diria, vamos usar uma linguagem assim, ele se divide em partículas. E essa partícula vem em uma forma de revelação, de uma maneira que a gente consiga ter contato. E lembra que Moisés teve contato, desceu e ninguém conseguia nem olhar para a cara dele, porque reluzia, tive que cobrir com véu. Mas ele se minimiza de uma maneira que quem está vendo, ou quem for o contemplado, aleluia, de assistir esta glória, não seja consumido, porque senão seremos consumidos. Mas você teve alguém que é sempre mais ousado, né? Tem alguém que você, não, isso aí não me contenta não. Eu quero mais. Sempre tem alguém que quer mais. Eu, dependendo do dia do Jesus, já tá bom, porque se vier mais eu não aguento, né? Mas tem gente que quer mais. E Moisés também foi esse. Ele disse, não, eu quero mais. Ele falou assim, não, eu quero mais. Está muito pouco, Senhor. Eu quero mais da tua presença. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver para poder contar lá, botar para o povo que eu vi o Senhor. Deus falou assim, Moisés, você não pode me ver, porque quem contemplar a minha face vai morrer. Ele, não, mas eu quero ver. Aí ele foi tão insistente, já estava tão íntimo, né? Eu falei assim, tá bom, Moisés, eu vou me revelar a você. Você vai para a fenda da rocha e você fica lá. Quando eu passar, nem que seja pelas costas, aleluia, eu preciso sentir a presença dele. Talvez não seja em mim diretamente que ele vai operar o milagre, ou a missão, a visão. Pode ser na vida do irmão, mas nem que seja de perto de mim, eu preciso sentir que ele passou. E Moisés vai para a tenda da rocha. E Deus vai assim, Moisés, para te proteger. Não é que Deus quisesse ser ruim com Moisés, Deus estava protegendo Moisés para proteger a sua vida, você não ser consumido. Teu corpo não está preparado. Então você fica na fenda da rocha, que a rocha ali é uma proteção. A rocha ali simboliza Cristo. Para a gente ver a bondade de Deus, a gente precisa ir para a rocha que é Cristo. Aí na bondade, coberto, seguro na rocha, na fenda da rocha que é Jesus, a gente consegue ver a bondade e o amor de Deus passar todos os dias. Você não está vendo, mas quando você acorda, a bondade de Deus te visitou. Você não vê, mas quando você come, a bondade de Deus te visitou. Você não percebe, mas quando você se deita, a bondade e o amor de Deus se revelou para você. Talvez você não veja, mas você sinta. E aí, para a gente descrever o que a gente sentiu, é muito difícil, mas eu senti. Mas fulano não crê. Não importa que ele não crê, importa que eu creio. E aí Moisés fica protegido na rocha, simbolizando Jesus, a proteção para o homem pecador que quer se chegar a Deus. E aí Deus passa e diz, eu vou passar, Moisés, na fenda da rocha, e você vai me olhar e vai me ver pelas costas. Somente a minha bondade verá. Aí começa no culto de Isaías, a coisa começa a ficar estreita para o culto de Isaías. E já era para eu ter entrado nessa parte há muito tempo.
Ah, Jesus. Ele dá um brado, um grito. Se no capítulo 5 nós temos 6 ais, o único ai do capítulo 6, porque ele está vendo um culto maravilhoso, de repente ele vê os serafins, vê o trono, vê o julgamento, ele vê os limiares do tempo tremer, ele vê a glória da fumaça encher o lugar, e agora, adeus família, fui, foi muito bom, partiu. Ele, ai de mim, que sou pecador. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Aí, ele confessa. Porque o que Deus... Deixa eu correr rapidinho. O que Deus tem para a nossa vida, para a vida de nós, o projeto de Deus para a humanidade, começa a se encaixar aqui. O que eu percebo da visão de Isaías é que ele, quando ele vê esse quadro, essa cena, esse culto acontecendo, o que Deus está revelando para Isaías é a obra redentora de Cristo sobre a terra. E você vai perceber que Isaías, ele é intitulado pelos teólogos e pastores e pregadores o profeta messiânico. Ele começa então todo o seu ministério, embora sejam palavras duríssimas para o povo, principalmente para o Reino do Sul. Suas profecias, algumas ele não viu se cumprir, mas ele profetizou. O povo não acreditou, não aceitou, mas ele não estava nem aí. Ele queria cumprir o chamado. Na visão dele, ele vê a obra redentora de Cristo, que é o manto se estender sobre o templo, encher a terra. Significa que Deus estava mostrando para ele, olha, toda a terra está cheia da sua glória. Ele está dizendo, a obra de Deus vai ser manifesta na terra. Porque o mundo jaz no maligno, mas ele está dizendo, toda a terra vai ser cheia da glória. Como é que a terra é cheia da glória? Quando Deus em Jesus envia Jesus cumpre a sua obra redentora e ele começa a cumprir a obra de salvação e de restauração para a humanidade. Logo que Jesus assim de céus, vem o Espírito Santo. Aí tem o batismo com o Espírito Santo lá no Pentecostes. E aí de lá para cá vem se estendendo esse manto. Esse manto é a conexão. Esse manto sai do trono e está dizendo, olha, é uma ligação do céu e a terra. O plano da salvação, Isaías está vendo o plano da salvação sendo posto em prática. Isaías está vendo o plano da salvação sendo posto em prática. Aí ele vai lá no capítulo 9 e diz, olha, um menino nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, rei da eternidade e príncipe da paz. Aí ele começa a falar, quem está ali não está entendendo nada. Aí ele começa a dizer lá na frente, embora ele profetize para os reis, quem vai cair, quem não vai cair, aquela confusão toda social e política da época, cativeiro, quem vai vir depois, não vai sobreviver, vai morrer, Deus vai acabar, vai matar. Mas no meio das suas profecias, ele fala de um reino, ele fala de um rei, ele fala de um reino, ele fala de coisas futuras. Ele está dizendo, olha, tem um rei e ele vem para julgar, mas tem um rei e vai estender o cetro dele sobre a terra e vai estender a sua bondade, o seu amor. Tem uma conexão entre o céu e a terra e é a obra da salvação. Aí quando ele percebe isso, acontece aquilo que Jesus veio para fazer e o Espírito Santo veio para concluir, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí rapidamente Isaías entende, epa, é comigo que o negócio está acontecendo. Ele está me mostrando isso aqui, não é por causa dos outros não, é por causa de mim. Primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer as nossas fraquezas, erros e debilidades. Quando tem um reconhecimento dos nossos erros, aqui começa o homem se dobrar diante de Deus. Isaías reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado. Ele reconhece o pecado e erro pessoal e o erro da sua nação. Porque o nosso problema é que achar que só, não, nós carregamos, temos uma carga. Está aqui comigo. Eu não quero ela não, mas está aqui comigo. Tem um gene, tem um sangue aqui, né? Tem uma herança aqui comigo. Tem um Adão tentando gritar aqui, mas a gente de vez em quando pensa, Adão, fica quietinho aí, porque um novo Adão já nasceu em mim, através do Espírito Santo. Então a briga, que conforme o apóstolo Paulo, ela é interior.
É a briga da alma, do espírito, a briga que está ali dentro, está brigando, tem uma briga dentro de você. Mas nessa noite quem vai sair vencedor é o guerreiro dos guerreiros, é o rei dos reis, é o general dos generais, é o Espírito Santo dentro de você que vai despertar você. Isaías percebe o seu erro e percebe o erro do seu povo e ele confessa. Quando há confissão, aleluia, do seu erro, do seu pecado, ele diz: vou morrer, chegou a minha hora, sou pecador. É isso, o reconhecimento, somos pecadores. Falou do seu erro, do seu pecado, mora no meio de um povo de impuros lábios. Agora, para finalizar, além de ser pecador, eu vi o Senhor, da qual o apóstolo João vai dizer, no capítulo 12, ele vai dizer, versículo 37, Evangelho de João 12, 37, mas apesar de todos os milagres que Jesus havia feito, não creram nele. Foi justamente isso que o profeta Isaías havia predito. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porém, eles não podiam crer porque, como disse Isaías, cegou os seus olhos, endureceu o coração, para que não pudessem ver com os olhos, nem entender com o coração, nem voltar-se para mim, para que eu os cure. Isaías se referiu a Jesus quando fez essa predição, porque teve uma visão da glória dele e profetizou acerca dele. Então por isso Isaías está vendo o Senhor, o Adonai. Aleluia. E por isso que eu entendo, segundo o Evangelho de João, que o manto estendido é a conexão, é o plano da salvação sendo posto em prática, que se estende sobre a terra. Aleluia. Quando ele confessa, que aquele que confessa e deixa tem perdão e tem arrependimento, tem bênçãos. Quando ele confessa, ele diz assim, foi aí, quando ele teve o arrependimento, ele disse, foi aí que um dos serafes, ou sarafes, voou para mim, trazendo uma brasa viva, que ele tirara do altar como Atenais. Dá para fazer um louvorzinho aqui, gente? Senão eu não acabo, né? Vem louvar para eu entender que está na hora de acabar. Porque o som dele está muito baixinho, eu não estou entendendo que está na hora de acabar, tá? Ele está pensando que está na esperança aí, tá? Aumenta o som. Glória, aleluia. Ele diz assim, vou morrer. Um dos serafins. Olha, percebe a urgência? Vamos rapidinho, só raciocina comigo rápido. O serviço daqueles anjos eram muito especiais. O serviço deles era um... Mas um deles percebe a urgência. Pastores, percebam a urgência. Eles estão num culto que eles não podem parar, pastores. Mas, como houve confissão, como houve arrependimento, o próprio Senhor, que está sobre o trono, se abdica de receber pelo menos de um dos serafins o culto, a adoração ou o cântico, santo, 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 para permitir que esse serafim pegasse um instrumento chamado tenaz ou pegador de ferro, voasse até o altar do incenso, que simboliza a adoração, de lá retirasse uma brasa viva que estava queimando no altar, voasse em direção ao homem pecador, mas confesso, pecador, mas arrependido, pecador, mas que teve uma visão, aleluia,